Paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um podcast BD em Síntese. E hoje com um momento pedagógico, iniciando um novo trimestre, mas na companhia, novamente, do nosso querido professor Gildeon. Paz do Senhor, Gildeon. Paz do Senhor, professora Manu, paz do Senhor a todos os professores que nos escutam. Então, hoje estamos aqui para introduzirmos a lição número 1 do quarto trimestre. E nesse quarto trimestre, nós teremos a oportunidade de aprender sobre as promessas de Deus. E aí, o subtítulo, né, fala sobre confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E como comentarista da lição, nós temos o nosso querido pastor, Elinaldo Renovato, né, e que traz aqui na breve introdução, né, sobre ressaltando, né, a inerrância da Bíblia, a necessidade de confiarmos no Senhor. Então, acredito que será um trimestre bastante enriquecedor, né? E antes de entrar na dica pedagógica para a lição de número 1, eu queria trazer aqui um pouco para vocês algumas pequenas, né, orientações aqui sobre algumas coisas a vocês considerarem aí no início desse trimestre. E considerando ainda mais que estamos, né, agora no último trimestre de 2024. Então, seria um olhar sobre esse planejando a aula de vocês, né? E aí pensar como é que durante o primeiro, o segundo, o terceiro trimestre, aí olhando para você, fazendo a autoavaliação, como você se preparou, né? E aí, às vezes, diante de agendas, de tantos compromissos, a gente acaba se perdendo muitas das vezes nos estudos, né? Então, cabe você, professor, ao sentar e planejar, mesmo que você não vá dar a primeira aula, mas a aula de lição, né, número 1, mas você pode parar e pensar, para o quarto trimestre, como é que eu vou me preparar para ensinar? Que dia da semana eu vou tirar? Quais são as estratégias que eu vou usar no sentido de pessoal mesmo, né? Em relação à oração, ao devocional, à leitura, ao estudo mesmo, que recurso você vai buscar. E aí, diante disso, você pensou, né, como professor e agora pensando nos seus alunos. Considerando a classe que você ensina e a classe que nós hoje falamos é para a classe de adultos, então, qual é a característica da minha classe? Dos meus alunos, então, como é que eles aprendem? A minha classe ela aprende mais conversando, dialogando, ou ela aprende mais fazendo, interagindo. Então, de que maneira, né? E aqui também você precisa considerar nesse início o ensino, né, no sentido de que o que que eu vou ensinar e o que os meus alunos vão aprender. Então, é realmente o se dedicar à lição, mas e também um pouco além da lição, né? Você tem outros recursos e, claro, não desconsiderando jamais e nem fugindo da lição, mas a gente tem o livro, né, que traz mais subsídios sobre a lição, que é mais completo, o próprio livro da lição. Tem também outros livros que, em determinados assuntos, eles vão trazer mais elementos e você pode estar consultando. E aí entra justamente os recursos, né? Que um deles e o que a gente tem mais dificuldade, porque o professor gosta, né, de falar, de ensinar, de ouvir o aluno. Então, é a administração do tempo, é a preparação de materiais e pensar nesse ambiente da sala de aula, como você pode, em uma aula e outra, diversificar, mudar, trazer coisas novas, não no sentido de tirar o foco da lição ou do principal, que é a palavra de Deus, mas de mudar, dinamizar esse ambiente, né? E aí vem também estratégias, então, aqui tem o podcast, mas você também pode pensar que estratégias usar para transmitir a ideia principal. Então, eu vou fazer uma atividade no final, eu vou trazer um bis com a mensagem, com a verdade prática,
ou com das sínteses do tópico, de modo a um desafio para ele praticar durante aquela semana, que aí entra justamente a aplicação ainda, né? Mas ainda dentro das estratégias, as perguntas que você deseja fazer ao longo da lição, ou como você vai reagir diante de perguntas capciosas, né, a respeito ali de uma linguagem. A gente sabe que as diversas traduções da Bíblia, né, as diversas versões, elas às vezes mudam a palavra, muda o sentido e a pessoa quer trazer a sua própria aplicação e traz naquele momento da aula ali alguma dúvida que você, como você vai reagir, né? Algo que você às vezes não sabe como responder, não sabe como é, se colocar naquele momento. Então, como reagir e como atender a esse aluno em um outro momento. E aí, por fim, vem justamente a aplicação, que é o nosso principal desafio e missão, né? Porque a gente expõe a palavra do Senhor no sentido de forjar o coração desse aluno a palavra de Deus, né? Dele viver essa santificação progressiva. Então, isso que ele aprendeu no domingo, de que maneira eu posso ajudá-lo a guardar em seu coração esses ensinamentos para praticá-lo na semana, nos desafios que ele vai enfrentar, nas tribulações, nas dificuldades, né? E aí, como é que eu posso orientar o meu aluno a aplicar a palavra de Deus à sua vida? Né? E esse é o nosso maior desafio, porque, como o professor Gideon trouxe em lições anteriores, né, a gente vive um mundo de distrações e na sala de aula da IBD não é diferente. Ainda mais quando a gente divide tantas salas de aulas, né? Então, ali tanto aqui, esse ambiente da sala. Então, diante disso, são coisas a você considerar para esse primeiro momento e iniciar aí o seu trimestre pensando sempre nessas considerações que eu trouxe, né, nessas pequenas orientações para o seu momento de planejamento e execução da aula. Professor Judeon, suas considerações iniciais. É uma lição que vai falar sobre as promessas de Deus, então é muito importante que nessa primeira lição você também faça um panorama geral dos próprios assuntos. Geralmente, a primeira lição, a gente faz essa introdução que é mais geral e acaba consumindo um pouco mais da aula, mas é importante, né, esse momento onde você introduz a própria lição. Então, fazer com que o aluno abra a lição, né, evidentemente, vendo a capa, entendendo o tema geral, mas indo para o sumário, tendo uma compreensão geral, convidando o aluno a estudar a lição. Então, é importante essa dedicação de tempo nessa primeira aula. Fazer referência ao pastor Elinaldo, né? Um pastor que é nosso, que escreve já e comenta a lição há tantos anos. Então, são momentos oportunos para que a gente faça essas referências. Convidar o aluno a adquirir o livro, caso deseje, né? Então, o livro tem essa condição maior, né, de maior conteúdo, traz mais subsídios. Então, eu acho que ampliar essas possibilidades para além do professor é sempre oportuno. Afinal de contas, nós estamos falando com aqueles que serão professores também um dia, né? Então, convidá-los a essa responsabilidade de não somente estudar, mas de buscar subsídios mais e contribuir com a aula é sempre muito importante. Com certeza será uma lição onde vamos aprender bastante. Isso mesmo. E a lição de número 1 tem por título, né, as promessas de Deus. Como objetivos, nós vamos ver definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infabilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas, e, por fim, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Considerando esses objetivos, nós vamos ver a divisão dos tópicos da lição, a sinopse dos tópicos, que são bastante relevantes, né? E também
aí a palavra-chave. Então, professor Gideon, que estratégias, dinâmicas, né, o senhor traz para essa lição? Eu vou convidar ao professor para que a gente possa, dependendo das condições que você tenha na sua congregação, mas seria interessante que a gente pudesse entregar algum tipo de material ao aluno, para que ele possa escrever o que a gente vai pedir. Mas se não for possível, não tem problema. Isso pode ser feito num quadro, isso pode ser feito até verbalmente. A ideia é que as dinâmicas possam ser algo praticáveis, né? E se não com esses recursos, verbalmente também dará certo. É, no primeiro e no segundo, eu entendo que a gente vai precisar se dedicar a falar sobre a lição como um todo, falar sobre promessas, o que é promessa, conceituar. E eu estou propondo que depois de tudo isso, quando você fizer, que no terceiro tópico você possa diferenciar, que é a proposta, promessas incondicionais e promessas condicionais. Mas, para além do conceito em si, a nossa proposta é que você consiga fazer com que os alunos verbalizem as suas respostas, né? Então, promessas incondicionais, que são aquelas que não precisam de um cenário favorável, não precisa que o homem faça alguma coisa. Não, está estabelecido e irá acontecer. Você também pode buscar exemplos da própria Bíblia, pedir para que eles tragam exemplos de promessas incondicionais da própria Bíblia. E o outro são as promessas condicionais, são aquelas que são prometidas, estão postas, mas só irão acontecer a depender daquela pessoa que vai, que está buscando, né? Então, ela pode ir por um caminho que não vai favorecer o cumprimento desta promessa. Então, é muito importante que a gente coloque o fator responsabilidade. Então, você também tem um compromisso, uma responsabilidade para fazer com que esta promessa aconteça na sua vida. E aí é interessante refletir sobre esses aspectos com os seus alunos. Então, na primeira lição, a gente traz essa proposta para vocês. Que pode ser assim, no Canva, no PowerPoint, mas também pode ser escrito, pode ser verbalizado no formato que você achar melhor e que conseguir realizar. Isso mesmo, e considerando a proposta, né, do professor Gideon, quando ele fala sobre definir o que é promessa, é bastante relevante para esse momento de introdução e de fazer o próprio aluno pensar, refletir, né, sobre as promessas que Deus fez e cumpriu para o seu povo, mas também aquelas que ele ainda irá cumprir. E aí, pensando nessa proposta e trabalhando essa palavra-chave de promessas, né, você pode pedir aos alunos que falem e listar com eles num quadro, né, ou só verbalmente mesmo, essas promessas que o Senhor fez, né, que promessas que eles lembram. E aí, quando a gente começa a falar de uma, vai puxando outra e outra e outra, né, que chegam a muitas, graças a Deus. E, por fim, a minha ideia seria, né, após pensar, refletir, quando a gente fala de promessa, a gente lembra as promessas, né, que o Senhor também fez para nós. E aí vem a sugestão para vocês fazerem ao final da lição, tá? Entregar um post-it pequenininho mesmo, um verde e eu na cor verde. O aluno vai listar as promessas que o Senhor, ou uma promessa, ou as promessas que o Senhor cumpriu em sua vida, né? E vai no post-itzinho de cor rosa listar algo que ele esteja, uma promessa que ele esteja esperando no Senhor. Então, a ideia é essa no sentido de colocar, né? Porque quando a gente lembra de algo que Deus cumpriu, só nós sabemos, né, da promessa que Deus cumpriu, só quem recebeu a promessa sabe o processo que passou
para recebê-la. E aí é fazê-lo lembrar desse processo que ele talvez esteja esperando para o cumprimento dessa que ele colocou lá no post-itzinho rosa, né? No sentido aí dessa diferenciação. Mas como o professor Gideon bem colocou, caso não tenha um post-it, não tenha, né, esse recurso, você pode usar uma folhinha mesmo pequenininha de papel e escreve uma do lado e a outra do outro, tá? E aí utiliza o mesmo papel. A ideia do post-it é vocês fazerem mesmo um quadro de exposição. Às vezes, partilhar, né? Não dá tempo para todo mundo falar, mas aí dá para cada um partilhar ali as suas experiências no sentido de ficar ali exposto e até em outro momento ler e deixar lá na classe, se é uma classe fixa e se isso é possível. Se não, né, eles guardam aí na Bíblia, na própria lição, no material que eles têm. Então, a nossa dica para a lição de número um. Gildeon, tem mais alguma dica para a lição de número um? Acredito que como um todo, na revista como um todo, que já é praxe, a gente sempre reforçar, é se prepare sabendo o tempo que você tem, né? Então, eu sempre digo isso. Você pode fazer muitas pesquisas e deve fazer, mas as pesquisas e o conteúdo que você encontrar, primeiro é para você, professor. Não necessariamente tudo aquilo precisa ser repassado ao aluno. As pesquisas são para você e você vai filtrar e organizar para saber o que é que vai para a turma, né? Então é sempre uma experiência muito enriquecedora esse filtro, essa análise, esse poder de resumo que a gente precisa necessariamente fazer para garantir que a lição e os objetivos dela sejam alcançados. Essa é uma responsabilidade de cada professor. Isso mesmo. E finalizamos aqui esse nosso primeiro momento da lição de número um. Desejamos que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, que você continue se dedicando ao ensino, a aprender mais da palavra do Senhor e ensinar a outros também. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade. Desejamos a todos a paz do Senhor, que tenham um excelente aula. A paz do Senhor, Gideon. Senhor, a todos.